Fala pessoal, muito boa noite a todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma análise de fechamento. Opa, coloquei já o gráfico. Na verdade, eu queria colocar essa capa maravilhosa feita aí pela nossa Carolzinha do marketing. Então, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Kaique Stein, sou analista técnico aqui na Devo Invest, faço parte do time de analistas técnicos e eu vou acompanhá-los neste fechamento de mercado. Falarei sobre o Ibovespa, que no dia de hoje fechou em queda. Leve queda, mas fechou em queda. E falarei também sobre os ativos que estamos posicionados no swing trade, não são poucos, e também falarei sobre alguns ativos que foram solicitados no fechamento de sexta-feira, tá bom? Então vou rodar a vinheta e já peço gentilmente aí que você deixe seu joinha nesse vídeo para ajudar a gente aqui no canal e já deixa aqui nos comentários deste vídeo quais são os ativos que vocês gostariam que nós analisássemos no fechamento de amanhã, tá bom? Então já deixa aí, Kaique, fala para mim aí, por favor, de Petrobras. Tudo bem que eu já falo todo dia, mas enfim, pode colocar o papel aí. Se tiver liquidez, a gente fala assim aqui para vocês, tá bom? Então vamos lá, vinheta aí na tela. Então, agora sim, Ibovespa na tela e os ativos que serão comentados, hein? Ibov, mini índice, mini dólar, Petro, Vale, Natura, Eletrobras, Magazine, STBP3, Unip 6, Alpa 4, Alço 3, JBSS 3, Vibra, Sabesp, Taesa, Bif 3, Itube e Sanepar. Então, esses serão os ativos comentados aí neste fechamento. Deixa eu só tirar eles aí da tela. Perfeito. Então, Ibov aí caindo no dia de hoje 0,18%, apresentando aqui um candle de indefinição, mas perdendo a mínima do pregão de sexta-feira, o que aumenta a expectativa de ter um novo candle de baixa. A gente teve um candle de baixa já na sexta, um candle de indefinição hoje, então a expectativa seria mais um candle aqui negativo, tá? Dando sequência então neste movimento de baixa a favor aí da tendência de baixa que vem sendo apresentada no curto prazo. Para essa semana, inclusive, a expectativa é de poder testar novamente os 107 mil pontos, 107.660 e ainda poder vir ali a oscilar próximo ou até perder a mínima daquele fundo nos 106.243 pontos, o que também anularia aqui este sinal de fundo que foi apresentado lá no gráfico semanal do nosso índice. Então, uma semana com viés mais negativo aqui para o nosso índice. Por enquanto, somente aí o retorno para cima da máxima deste candle de baixa que retoma um viés positivo. Seria o retorno do preço o retorno do índice para cima dos 112 mil pontos, basicamente. Dando sequência aí falando do mini índice e mini dólar hoje travado muito, né? Muito travado. Aí neste momento zerado aqui o mini índice, abriu um gap de baixa, foi lá embaixo, caiu 0,6, veio aqui, ficou zerado, subiu a 1,34 também, basicamente se segurando aí nessa região de fundo, um nível importante aí de suporte dessas mínimas, mas olha só esse G60, né? Quando abriu aqui no gap de baixo que eu mencionei, a primeira hora de pregão foi até que interessante, gerou sinal de topo, e aí aqui fica, nossa, realmente gerou uma venda aqui bonita, né? Deve ter despencado e agora ficou de lado. Mas quando a gente olha no gráfico de 5 minutos, não é bem por aí, né? Olha só como veio travado aqui, muita sombra nos candles, ou seja, muito stop sendo acionado. E eu mesmo tentei uma única vez, uma operação hoje de manhã no índice, tomei um stop aí de 175 pontos e já não fiz mais nada, tá? Não fiz mais nada porque olha só, muito difícil de conseguir pegar alguma coisa aqui dentro, tá? Então, assim, o que eu olharia para amanhã? Tem que abrir para olhar para compra. Tem que abrir acima aí dos 110, dos 109.700 pontos, gerando sinal de alta na sequência de alguma correção aqui para olhar para compra. Tá? Então, se gerar algo positivo, sinal de fundo ascendente ou confirmar um pivô de alta, voltando para cima dos 109.700, eu olharia para compra. Do contrário, abriu aqui estável, já gerando sinalização de topo descendente, respeitando a média, perdendo essa região dos 109.200, focaria na venda. Melhor ainda, se abre num gap de baixa, perdendo todo esse nível de suporte aí, tenta vir aqui para fechar o gap, já gera sinal de topo
abaixo da média. Aqui também seria uma possibilidade de venda aí no mini índice, tentando pegar um novo movimento de baixa. Vale ressaltar que no G60, apesar dessa recuperada no início do pregão, a sinalização foi mais negativa, né? A última sinalização apresentada foi essa mais negativa. Teve uma aspiração de máxima aqui, mas que não significou muita coisa. Ou seja, perdendo ali a região dos 109, 215, que foi o que eu mencionei, já reforça esse viés mais negativo aqui para o índice. E o 109,700, que é também a região de alta lá que eu falei, se girar sinal de fundo, focaria na compra lá no gráfico de 5 minutos. Lembrando a todos aí que a partir das 8h45 da manhã nós estamos ao vivo aqui no canal, hein? Com recomendações de compra e venda de swing trade, de day trade, no mini índice, no mini dólar, Petro, Vale, enfim, estaremos ao vivo aqui às 8h45. Você que não deu joinha, clica nesse joinha. Dólar, no dia de hoje, caindo 0,79. Depois de um forte candle de alta aqui na sexta-feira, a gente teve o dólar aí voltando próximo da média aqui no gráfico diário. Não chegou a testar, mas muito próxima dela aí. Gráfico de 60 minutos, abrimos no gap de alta, pancada aqui para baixo, tentou segurar na média, gerou até um sinalzinho de fundo aqui e novo movimento de baixa. Aqui também parece que foi bonito, né? De repente ali num G2, num G5, mas a verdade, pessoal, é que também ficou bem enrolado, olha aí. Muito enrolado mesmo, tá? Muito enrolado, movimento difícil de pegar aqui. Inclusive no dólar eu tomei mais stops que no índice, foram 3 stops aí no dólar no dia de hoje. Tá? E aí depois disso também parei ali de operar, muito difícil de pegar o movimento, tá bom? Então bem travado aí também. O que eu olharia para o dólar amanhã? Gerou sinal de alta aí amanhã, abriu acima, né? Gerou sinal de alta acima dos 5.380, olharia mais para compra. Tá? Então voltou para cima desse nível de preço aqui, olharia mais para compra. Melhor ainda se abre já num gap de alta, só recua mais fraco aqui, de repente tenta até fechar o gap, já se recupera num único candle aí. Enfim, olharia para sinais de alta aqui em cima, tentando pegar algo na ponta compradora. Do contrário, confirmou um pivô aqui, voltaria a olhar para a venda, ou seja, se perdeu os 365 aqui, confirma um pivô de baixa no dólar aqui, reforçando um viés de poder perder a região dos 350. Melhor ainda, se abre um gap de baixa, já perdendo aquela região, tenta se recuperar e gera sinalização de topo aqui abaixo, na resistência dos 367, por exemplo. Então, olharia mais para venda num sinal negativo por aqui. Então, reforçando, venda aqui abaixo dos 367 ou confirmando o pivô de baixa e compra somente acima dos 381, gerando um sinal de alta aqui, preferencialmente acima dos 394. Tá? Então, se abre num gap de alta, já dá continuidade no movimento, volta para cima desse nível de preço, corrige e gera sinal de alta aqui em cima, excelente, compraria também o dólar aí. Dando sequência, falando de Petrobras, no dia de hoje alta de 2%, gerou a perda da mínima do candle de sexta-feira aqui e depois a superação da máxima dele. Tá? Então tivemos um sinal de topo, sim, foi um sinal, teve a perda da mínima, tá? Mas que não foi tão representativo, inclusive quase já revertendo esse topo, se superasse, né, os 24,63. Ou seja, se amanhã já superar, anula esse sinal e reforça aí uma expectativa da Petro poder vir testar resistência na faixa dos 25,80. Então, por enquanto, está nessa região de resistência ainda da média aqui abaixo, nos 24,36, com essa região de topo também. Mas se conseguir reverter esse topo, aumenta a expectativa de buscar ali a região dos 25,85. Tá bom? E o que reforça o viés negativo seria basicamente perder aqui novamente os 23,54. Então, para quem está de fora procurando uma entrada, se for na venda, teria que perder os 23,54. A compra eu não olharia, porque eu não tenho um espaço tão grande aí se reverter esse topo. Ah, Kaique, mas 4% tá bom para mim. Mas onde você vai pôr o seu stop? Porque o stop abaixo da mínima de hoje fica em 5. Então já não paga aí a tua relação risco-retorno. Então eu não faria essa operação de compra. Tá? E para quem vendeu hoje nessa perda de mínima, o stop aqui em cima, nos 24,64. Falando agora da Vale. Vale no dia de hoje alta também de 0,49%. A Vale ainda passando por um processo corretivo aqui depois dessa estilingada que o papel apresentou. Possível correção em A, B, C. Então a gente pode ter aí mais 1 ou 2 pregões aqui de correção na Vale, ainda se sustentando acima da média, gerando um novo sinal de entrada aí nos próximos dias na ponta compradora. Então para quem está de fora tentando pegar alguma entrada, eu ficaria de olho nessa, tá? Pode ser que seja em uma correção ou em 2, melhor ainda se for em 2, gerando um novo sinal de entrada. Tá? No semanal ainda não teve a sinalização de compra, que seria a superação da máxima da semana passada nos R$ 82,89, ou seja, superando essa região aqui. Tá? Então ainda não temos essa sinalização também.
Inclusive, a melhor entrada aí, até para quem está de olho no médio prazo, que seria o semanal, ficaria de olho aqui no curto prazo para ter um stop mais curto também, uma possível relação risco-retorno mais favorável, com espaço maior de alta. Se tiver alguém comprado, stop aí abaixo dos 78,28, tanto no curto quanto no médio prazo. Falando agora de Natura, é o primeiro ativo aí das nossas operações de swing trade que tínhamos em aberto. Natura no dia de hoje foi encerrada a operação na ponta vendedora com lucro. Vou colocar aí na tela para vocês, controle das operações. Então, tivemos aí a Natura sendo encerrada com ganho de 10,37% sobre o capital total 0,75%. Tá? Então, Natura aí no dia de hoje sendo encerrada com ganho. O papel segue numa tendência de baixa, a expectativa continua sendo mais negativa. Então, se alguém tiver ainda vendido, eu lembro que a Luana Araújo estava vendida nesse papel, provavelmente ainda está, ela gosta de levar aí para o médio prazo. Então, aqui não tem sinal de saída, viu, Luana? Eu já deixaria pelo menos um stop de proteção acima da máxima desse grande candle de baixa. Então, acima dos 12,21. Não vejo sinais de compra aqui. Falando de Elite 3, também é uma operação de swing trade que estamos posicionados na ponta vendedora. Hoje subiu 0,86, mas teve a perda da mínima do pregão anterior, fechou abaixo da média móvel, respeitando aí como nível de resistência. Então continua aqui com viés ainda mais negativo, apesar do dia de alta. Reforça ainda mais esse viés negativo a favor da nossa operação, a perda da mínima do candle de hoje e o fechamento abaixo também dessa região, aumentando a expectativa de continuidade desse movimento de baixa. Então continuamos posicionados aí na ponta vendedora em Elite 3, a favor da tendência. Magazine Luiza também estamos posicionados na ponta vendedora, hoje caindo 2,92, abriu num gap de baixa, conseguiu fechar o gap, conseguiu até ficar no positivo hoje aí. A gente pegar aqui o fechamento de sexta, chegou a subir 0,73 aqui, Magazine Luiza no dia de hoje, mas segue ainda dentro desse topo descendente que foi apresentado, com essa queda que foi apresentada no dia de hoje também. Então a expectativa continua sendo de baixa desse movimento. Então continuamos posicionados também no ativo. STBP3 também na ponta vendedora. No dia de hoje aí basicamente fechando no 0 a 0, mas também teve a perda da mínima do candle anterior, de um candle de baixa, inclusive, o que aumenta a expectativa do próximo candle ser também um candle negativo. Fechando abaixo dessa mínima vai aumentando a chance de poder vir perder a mínima deste último fundo nos R$ 7,11, confirmando então um novo pivô de baixa em STBP3 aqui no curto prazo. Então continuamos posicionados na venda. Próximo ativo, Unip. Unip 6 também estamos posicionados na ponta vendedora, hoje caindo 1,96%. Deixa eu só ajustar essa média aqui, tá? De 78, mas eu uso a do 62 aqui no curto prazo. Unip tendência de baixa, topo descendente foi apresentado, a gente abriu a venda lá na sexta-feira, hoje caindo 2%, quase perdendo a mínima do fundo nos 93,74, o que confirma um pivô de baixa. Essa é a expectativa, inclusive. Continuamos posicionados no papel também. Tem aqui um gap de corpo, realmente um pouco mais abaixo, que seria um nível de suporte nos 91,64. Vamos ver se dá a sequência aí e vem a favor ali do nosso alvo na operação. Também estamos posicionados em Alpa 4 na ponta vendedora, hoje caindo 0,62%. É um ativo que está numa tendência de baixa, depois dessa lateralização, gerou um sinalzinho de topo aqui no meio dela, mas com a sequência desse movimento no dia de hoje. Por que eu falei mais? Porque normalmente dentro de uma lateralização, um sinal de topo, um sinal de fundo tende a não representar tanto. Mas como esse movimento anterior aqui foi relevante, fez sentido aqui essa entrada com essa perda de mínima, tentando pegar a continuidade do movimento depois da correção. Para quem gosta, inclusive, de figuras, né, podendo ser inclusive aí uma bandeira aqui, tá? Ou de repente aí uma flâmula. Enfim, como você conseguir enxergar melhor aí. A gente não utiliza muito esses padrões de figuras, mas existe essa por aqui com esse viés mais baixista, tá? Então seria uma bandeira de baixa aqui sendo apresentada em Alpa 4, então a favor da nossa operação aí de venda. Temos também uma posição em aberto em Alço 3, hoje caindo 0,9%, perdendo a mínima do candle anterior, reforçando a expectativa de continuidade desse movimento a favor também da tendência de baixa aqui em Alço 3 no curto prazo. Médio prazo aí também reforça esse viés negativo, perdendo a mínima da semana passada, nos R$ 17,42. Então, se conseguir oscilar abaixo ali, aumenta bastante aí a chance de continuidade desse movimento.
Estamos posicionados também em JBS S3. Peguei aqui sem querer o ativo lá fora. Agora sim, que hoje caiu 2,44%, confirmando um fechamento aí abaixo desses últimos fundos, reforçando essa expectativa bem negativa aqui pro semanal. Então, candle forte de baixa, candle de indefinição na semana passada, a expectativa para essa semana é de um novo candle de baixa, já começou aí bem negativo, não tem nem muito suporte, temos aqui um vazio gráfico, né, no gráfico semanal aí, então tem espaço aí para o papel caminhar a favor da nossa operação em direção ao nosso objetivo. Estamos posicionados também na venda em Vibra, VBBR3, hoje caindo 2,55, caminhando em direção ao nosso objetivo, podendo inclusive confirmar um novo pivô de baixa se perder os 15,75. Então também estamos posicionados na venda desse papel. Vai ter suporte inclusive lá mais próximo dos 15,67. E por fim, comprados aí em Sabesp, que hoje subiu 0,13, continua aqui dentro de um movimento um pouquinho mais lateral, nessa resistência aí dos R$ 60,20 basicamente. Enquanto estiver trabalhando acima da média aqui, fica interessante aí para a nossa operação na ponta compradora, mesmo que descanse um pouco aqui o preço num movimento mais lateral, podendo apresentar um rompimento na sequência, ou seja, um novo pivô de alta. Então continuamos posicionados aí na compra de Sabesp. E agora, falando dos ativos aí que foram solicitados no fechamento de sexta, o primeiro deles está Taesa, hoje fechando em queda de 0,96%, dando continuidade na tendência de baixa aqui, que vem sendo apresentada no curto prazo, semanal perdendo essa região de fundo anterior aqui dos R$ 36,00 e basicamente vindo para fechar abaixo da média móvel aí do gráfico mensal aí, o ativo, hein? A mínima ali é nos 35,98 e essa mínima bateu 36,03, ou seja, quase perdendo a mínima desse último fundo ascendente aqui, o que anula a tendência de alta no médio prazo, no médio a longo prazo aqui do papel. Ou seja, a gente pode ter aí também Taesa vindo buscar aqui a região dos R$ 33,51 nas próximas semanas ou nos próximos meses aí, confirmando essa perda de mínima aqui, aumentaria essa chance, hein? Para quem está posicionado aí no médio a longo prazo do papel, saiba que existe essa expectativa. Se a gente pegar até retração de Fibonacci dessa última pernada, a gente vai ter um suporte nos R$ 35,30, depois nos R$ 34,00. E aí, por fim, a região dos R$ 30,19. Então, tem alguns níveis aí que pode testar e gerar repique, mas o viés seria mais negativo, de poder dar sequência e pelo menos buscar ali algo próximo dos R$ 34,00 aí. Então, bem negativo aí mesmo. Eu estou fazendo aqui o fechamento e o dólar está dando uma pancada lá para baixo no gráfico. Vou até bater aqui para dar uma olhadinha. O que está rolando aí? Olha só, esse gráfico de 1 minuto aqui deu uma pancada aqui para baixo agora, hein? Caindo aí basicamente um único candle, 8 pontos, hein? Entrando bastante presença vendedora aqui, hein? Olha só, quase vindo para confirmar esse pivô de baixo aí que a gente estava falando, hein? Então, se fizer algo nesse sentido aqui amanhã, fiquem de olho se... Perdão, se não apresenta algo mais negativo aí a favor de uma operação na ponta vendedora. Vamos lá, falando de BIF3 agora. BIF3 aí no dia de hoje apresentando queda de 0,95%. Está numa região importante de suporte aí dos R$ 12,50, mas a tendência aqui é de baixa, então a expectativa seria de perder essa região aqui. Inclusive, acabou a luz aqui, mas vou continuar a nossa gravação, hein? Inclusive podendo vir testar a região dos R$ 12,20 aqui no semanal, hein? Ou ainda lá no mensal, vir buscar a região da média e um pouquinho mais abaixo, a gente tem essa região de suporte nos R$ 11,45 também, tá? Falando aí agora de YouTube 4, nosso mensal de YouTube 4 tá feio, hein, pessoal? Olha essa pancada aqui, caindo aí 16%. Vamos lá. Diário aqui de YouTube 4, tendência de baixa. Na sexta deixou um forte candle de baixa, aumentando a expectativa de confirmação de pivô por aqui. Hoje confirmou esse pivô e fechando abaixo aqui dos níveis importantes de suporte que tem lá para trás. Ou seja, se a média aí não segurar, o papel pode dar sequência nesse movimento de baixa. Então, para quem está vendido, está excelente. E para quem estava comprado no curto e médio prazo, a perda dessa região aí dos R$ 25,80 foi um sinal muito forte aí de saída, tá? Dessa posição comprada. E para quem está vendido, um stop acima da máxima de hoje já é bem-vindo, nos R$ 26,22. Por fim, antes que acabe aqui
a bateria do no break. SAPR11 no dia de hoje subindo 0,36%. Depois desse baita candle aqui, o papel fez dois candles de correção, tentou iniciar um novo movimento de alta. Não olharia para compra aqui nessa superação de máxima dos 19,65 ainda, tá? Seria mais interessante se fizesse alguma correção em ABC por aqui, porque esse candle foi forte. Apesar de não ter tido um movimento, teve muita força. Só no único dia subiu 14,9%, né? Quase, anulando aí basicamente 10 candles de baixa quase. Então seria interessante se tivesse alguma correção aqui a mais, gerando um novo sinal de alta aí para olhar para a ponta compradora. De qualquer maneira, realmente o viés é mais positivo, tá? Para quem comprou nessa superação de máxima do grande candle de baixa, um stop aí já abaixo da mínima de hoje nos R$19 faria sentido. Tá? Porque se perder aqui gera novo sinal de topo e pode não parar na média, pode acabar devolvendo. Né? A gente não tem essa certeza de que vai gerar um sinal positivo aqui. Então, por isso, a possibilidade de trabalhar com stop abaixo da mínima de hoje nos R$19 aí. Então é isso, pessoal. Se você não deixou o joinha aí, clica no joinha para ajudar a gente aqui no canal, tá? E eu vou ficando por aqui. Agradeço imensamente aí pela atenção de todos. Espero que tenha sido bom aí de alguma forma, seja em termos de aprendizado ou de conteúdo aí para todos vocês. Aproveite também para nos acompanhar aí nas redes sociais, fiquem à vontade. Estamos lá sempre produzindo conteúdo para todos vocês. E a gente espera amanhã aqui no canal a partir das 8h45 da manhã também. Beleza? Um grande abraço a todos, uma excelente noite de segunda-feira, boa semana e até amanhã.